Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio da temporada de podcasts do INSPER e da Monk, INSPER Hub de Inovação e Empreendedorismo Paulo Cunha. Estou aqui com meu amigo Rodrigo Amantea para mais um episódio. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bom, Rodrigo? Bem, Se apresente. sou Rodrigo Amantea, sou professor do INSPER, head do Hub de Inovação e Empreendedorismo Paulo Cunha. É um prazer estar aqui. Mais um episódio. Hoje a gente está aqui com meu colega Arthur Alves. Eu vou deixar ele se apresentar. Tá bom. Bem-vindo, Arthur. Obrigado por aceitar o convite. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Rodrigo, também. Acho que Prazer. super prazer estar aqui. É uma honra estar conversando com vocês. Para mim, estar aqui junto com o INSPER estar em casa, né? Sou graduado, falando um pouco sobre mim, né? Sou graduado em administração pelo INSPER, turma de 2013. Tenho trabalhado há 8 anos aí em investimentos, seja ajudando empresas a investir, seja gerindo fundos de fato de investimento. Atualmente, eu estou um pouco mais voltado em estruturas de longuíssimo prazo, e aí no Grupo Boticário, mas nos últimos 8 anos foram dedicados a CVC, investimentos, e atualmente também estou como conselheiro da INSPER Angels, que é uma instituição dedicada a ex-alunos do INSPER, a fomentar investimentos anjo e fomentar investimentos no Brasil, né? Muito legal. Inclusive, convido, né, nossos alumni e ex-alunos aqui que estão ouvindo. O Arthur foi presidente do INSPER Angels, agora está no conselho. A gente, exatamente hoje à noite, tem uma Pitch Night do INSPER Angels, né? Então acho que é um grupo super vibrante e fica o convite aí pro pessoal. Depois a gente vai pôr até o link, podemos pôr o link depois do INSPER Angels depois desse episódio? Super, legal. Sim, Bacana. Muito bom. Divulgar, né? A gente está Total. agora com 60 membros, né? Isso, Tá aumentando de novo, a gente está com membership crescendo e fazendo mais evento, mais pitch night. Tá sendo bem legal esse processo todo, né, Arthur? Total, Bem, acho que tem uma parceria super vencedora aqui do Experiências com o Hub e o crescimento é notório, né? De qualidade e tudo mais, acho muito legal. Super agradeço também, novamente. bacana. Uma coisa está conectada na outra. Total. Total. Você fomenta inovação e ele paga a conta. Quem dera. Não é bem isso, não é bem isso, mas tudo bem. Alguém tem que pôr dinheiro na inovação, né? E esse episódio de hoje, né? A gente Total. pensou explorar muito com o Arthur isso, né? O que ele falou, longuíssimo prazo, né? É longuíssimo prazo, é longo prazo, né? Assim, precisa vir dinheiro de algum lugar, né? Então tem toda uma discussão de governo e de fontes de financiamento a fundo perdido, mas tem também o papel do venture capital, né? E do corporate venture capital, dos investidores anjo, olhando para esse cenário onde a gente precisa, olhando para esse contexto da deep tech, né? Que é um Sim. tipo bem específico de empresa, né? E eu já estou pulando, dizendo que a gente precisa olhar para esse cenário, né? Porque eu acho estamos aqui pra isso, importante, né? A gente está a proposta da série é exatamente olhar para esse desafio que é deixar esse ecossistema de deep techs mais robusto, mais maduro. Como que a gente amadurece, né? A gente pode olhar com uma lente da maturidade mesmo, né? Se a gente, e aí, pela tua experiência, Arthur, quais são os desafios aí de conexão, né, de investidores anjos, VCs, Corporate Venture Capital, com o universo das deep techs? Total, acho que posso começar por um aspecto mais geral, né, generalista do processo. Quando a gente olha para Deep Tech, né, e falando um pouco da experiência que eu tive durante 3 anos aí gerindo o fundo da Gerdau para Corporate Venture Capital, nós tínhamos uma tese bem forte nesse sentido, e aí englobava desde materiais avançados como grafeno, coisas nesse sentido, hidrogênio verde, energia solar, energia eólica, tecnologias avançadas nesse processo, com AI também no final, a gente acabou fazendo investimentos nesse sentido. E aí, eu acho que tem uma questão que a gente pode separar um pouco do que é o VC
padrão e do que é o Corporate VC. Acho que não sei como que o público identifica muito bem isso. Acho que o Venture Capital já tem uma característica, uma dinâmica própria, né, em termos de fazer investimentos já arriscados, com muitas vezes com tecnologias não tão consolidadas, e isso faz parte do processo. E quando a corporação entra nesse movimento também, a gente acrescenta uma pitada a mais de dificuldade, porque existe uma questão estratégica também associada a isso, né? Então, Perfeito. a gente olha para esse horizonte também muito parecido em termos financeiros, né? Então, a dinâmica financeira é parecida e a gente acrescenta um viés estratégico. Quando a gente olha para a Deep Tech, existe uma dificuldade muito grande só pelo tema em si, né? Então, já tem a dificuldade do VC, já tem a dificuldade do corporate VC, e quando a gente cola para a Deep Tech é mais uma dificuldade ainda, porque às vezes são tecnologias que não estão comprovadas ou estão nos seus early days de comprovação, né? Então, nós temos eu posso citar um exemplo aqui, a gente tem alguns estudos que a gente postava ali em termos, por exemplo, em relação a materiais avançados como grafeno, a aplicação de grafeno em várias indústrias ao mesmo tempo. E quando a gente começou esse processo, havia um entendimento que, poxa, a aplicação de grafeno em alguns materiais vai melhorar a composição e a estrutura químico-física desse material. E aí, muitas vezes, com o estudo, com o avanço dessa tecnologia, a gente entendia, poxa, o que a gente achava no começo, na verdade, é o contrário. Ela enfraquece, mas, ao mesmo tempo, ela melhora outro material, que também a gente identificou que também tem um mercado gigantesco. Então, existe um elemento de que, ok, é arriscado, está sendo estudado, e a gente vai errar nesse processo. A gente vai, muito provavelmente isso não vai dar certo, a gente tem que achar outros caminhos. Então, o nosso papel como investidor nesse processo de Corporate Venture Capital é trazer simplificação, trazer o mínimo de conforto para o executivo tomar uma decisão de vamos apostar naquilo ou não. Então, o que a gente se atinha, né? O que de fato a gente se apegava nesse processo como um todo, de que, olha, eu talvez não entenda muito bem a tecnologia em si, né? Pô, background do INSPER, por mais que, poxa, o INSPER tem questão de tecnologia, mas a minha formação foi economia e finanças, a gente trazia para esse elemento. Então, olha, se eu consigo aplicar esse material, ele consegue reduzir a utilização de matéria-prima, consequentemente vai diminuir 5 base points na aplicação dessa matéria-prima, consequentemente, numa indústria que tudo é bilhão, né? O P&L ali é bilhão. Poxa, vai gerar uma redução X. Eu consigo, de fato, gerar essa sinergia ou justificar essa sinergia, justificar esse investimento. Então, tem um viés de, basicamente, opções reais, né? Então, é uma opcionalidade e é engraçado isso, para quem é do INSPER. Eu achei que nunca ia mais utilizar Black & Scholes na vida, eu acabava utilizando até para precificar isso pro executivo. Olha, a gente vai pagar X nesse investimento. Ideia, quase, né? Nessa ideia. É um investimento que pode dar certo ou não. Basicamente, a probabilidade de dar certo ou errado era jogado no decorrer desse movimento. Então, acho que o nosso papel como investidor, e aí como investidor executivo, né, de Corporate Venture Capital, é trazer esse conforto, trazer essa simplificação de, olha, talvez a gente vai errar, o risco é este, é calculado, é precificado, é valorado e tá aqui o jogo. Esse é o jogo. Vamos jogar? Bom, mas vamos jogar. Aí nisso, a gente também alinha as expectativas. Olha, pode ser daqui a 3 anos isso vire pó. Tá tudo bem. E aí, claro, tem as nuances, a gente pode entrar um pouco mais, que tá tudo bem no início, mas daqui a 3 anos talvez não esteja, porque vai trocar o CEO, vai trocar o CFO, vai trocar o executivo, aquele cara que investiu já não vai mais estar lá, e você vai rejustificar a tese, tem essa complexidade de Corporate Venture Capital. Mas quando a gente traz para Deep Techs, por mais que a gente não tenha esse background técnico, e às vezes na companhia até tínhamos algumas pessoas que entendiam muito bem dos assuntos, a gente tem que trazer para um ambiente que o executivo possa tomar a decisão. E aí, a partir disso, a gente consegue construir a tese, né? Show. Explora um pouquinho, você trouxe um tema de opções reais, assim, né? Explora um pouquinho essa questão de opções reais como uma técnica, vamos dizer assim, de valuation, poderia dizer isso, né? Pra gente, e como que isso poderia facilitar ou, né, talvez dar maior tangibilidade para esse processo decisório de investimento numa deep tech ou não. Ótimo, acho que esse é o grande tema, né? Sempre era perguntado, poxa, como que vocês precificam, valoram isso, né? Acho que... E aí entra aquela velha frase, acho que
já atribuem isso ao Warren Buffett, né? Mas é arte e técnica ao mesmo tempo, né? Uhum. Não tem é claro que a gente vai, com o nosso background, que o INSPER também dá, tentar trazer isso para uma realidade, mas que no final do dia a gente está dando um grande chute, né? Então, nós ali trabalhávamos com 8 ou 9 metodologias diferentes de valuation, nunca era uma só. É claro que opções era uma dessas, mas que a gente tentava pelo menos ter que a gente chama de football field, né? Ou de um gráfico de furacão ali. Cara, essa metodologia tá dando para cá, essa aqui tá dando para cá. A gente vai estar mais ou menos por ali, dado essas 7 metodologias que a gente está utilizando. Então, tinha muito um viés de dar um sanity check para isso. E que no final do dia, a única certeza que a gente tinha é que a gente estava errando. O que a gente estava tentando é minimizar esse erro, né? Então, cara, tem alguma coisa errada. O que eu quero evitar, acho que tem uma grande questão do desconforto que a gente traz na hora de trazer o valuation, é o que eu gostaria de evitar esse processo, né? Primeiro, eu tenho que evitar nessa avaliação dessa startup se essa é uma tecnologia fraudulenta, né, que isso a gente via bastante e a gente viu que no mercado de venture capital tem grandes casos famosos de empreendedores que inventavam aquilo que não existia. Então a gente quer evitar isso, a gente quer evitar dispêndio de capital excessivo. Então às vezes, poxa, isso aconteceu, né? Tinha um cara que inventou um novo modelo de fazer eletrólise de hidrogênio. E ele falou, cara, isso aqui é super inovador, o cara é do MIT. Você fala, pô, o cara é do MIT saiu de lá. Faz total sentido a história que ele tá contando, mas ele tava pedindo coisa de, né, um valuation quase bilionário, sendo que o negócio tava totalmente quase no P&D. Então, o que a gente quer também é, poxa, ter um sanity check nisso. Então, eu aplicava também a avaliação de transações precedentes, múltiplos comparáveis, aplicava muitas vezes, principalmente para tirar um pouco do que a gente chama do amadorismo do empreendedor, e não quero criticar nesse sentido, mas fazer um DCF tem um valor de tirar o amadorismo. Então, cara, senta aqui, vamos premissar essa sua receita a longo prazo, por mais que às vezes é binária, vai dar certo, não vai dar certo, mas vamos tentar colocar pelo menos aqui no horizonte e tirar extrair essa informação da cabeça do empreendedor. E aí sim eu entrava com opções reais também, e aí e aí você pode utilizar para warrant, você pode utilizar para outros mecanismos também, que vão compor esse universo do que a gente chamava de valuation. Então eu chegava pro executivo, pro que a gente chama, né, o conselho de investimentos do fundo, e falava, olha, tem essa startup, existem indicativos iniciais de que essa tecnologia vai ou aliviar esse custo, ou transformar esse mercado nesse sentido. Estudos baseados, existem embasamento, né? Não é uma coisa que o vendedor achei, tive uma ideia. Não, o cara está estudando isso há 7, 8 anos sobre isso, está trazendo isso da universidade para cá. Logo, tem uma composição de, olha, existe materialidade para a gente fazer isso. Além disso, fizemos o estudo e é mais ou menos esse preço que a gente estaria disposto a pagar e que faz sentido a gente pagar. Sabendo que existe um valor ali envolvido, né, naquilo que a gente está valorando ali. Então, entende que é muito mais, olha, não é uma ciência exata, pô, vou pagar 50 milhões de dólares nesse negócio, não é porque eu acho que é bonito, existe uma materialidade nisso, faz sentido a gente alocar. Entra no comitê, discute, pô, isso aqui eu não acho, é muito arriscado, tal, e a gente vai. E aí existe um outro sentido também, que aí a gente pode entrar mais, que é o continuar. Eu fiz o primeiro bet, entrei, senti conforto, aloquei. Mas às vezes a startup daqui a 3 anos, poxa, gastou o dinheiro que a gente alocou inicialmente e tudo mais. Acho que tem alguns erros que a gente pode trabalhar em relação a Deep Techs. Acho que faz sentido a gente trazer o que a gente vivenciou lá. E, cara, eu preciso também ter o commitment do executivo de, cara, daqui a 3 anos eu vou estar conversando de novo sobre essa startup. Talvez ela precise de mais 3 anos para desenvolver. E faz sentido. Tudo bem? Então, o próprio fundo, pelo menos eu alocava... Era um fundo inicialmente de 80 milhões de dólares, eu alocava 20%, 30% para esses follow-ons, nesse sentido. A gente chegou a fazer alguns. E aí você fazia um due diligence ali da evolução dela antes de alocar de novo? Sim, a gente tinha muito uma quebra de expectativa ou não, né? Então, poxa, se existia um trabalho do fundador de setar muito bem essa expectativa e alinhando essa expectativa ao longo do tempo. Então, poxa, olha, eu entendia que esse material ia ajudar a composição do aço. 2 anos depois, eu entendi que esse negócio não faz mais sentido pro aço, mas faz sentido para polímeros. Então, essa expectativa, ok, eu tenho que reprecificar a partir daqui, cara. O mercado do aço era XYZ, a gente fazia dedução, market share, tal. Poxa, não faz mais sentido essa conta.
refaço a conta, agora vou fazer uma conta para polímeros, para ver qual que é o tamanho disso, onde isso vai impactar, tudo mais. E aí eu vejo se faz sentido ou não. Então, o founder que erra, ele erra quando ele não seta essa expectativa. Uhum. Ou é uma surpresa. Uhum. Pra mim, como investidor, Uhum. pô, quebrou por quê? Pô, porque, cara, vi que não dava certo. Mas você não avisou? É só agora que você tá levantando o fundo que você tá me falando. Então, existe uma... É muito difícil pro fundador também, que às vezes o fundador é técnico, né? Ele tá ali focado no desenvolvimento da tecnologia, e ele esquece que tem um valor, uma questão de business que ele tem que manter Esse é um ponto importante. pra continuar o processo, né? A gente discutiu nos outros episódios muito sobre Uhum. isso, né? Quando o cientista, o fundador, ele tem a ideia dele, e sendo bem feito e bem executado ou não, muitas vezes falta uma questão de drive de business, de negócio, que a empresa acaba impondo. Assim, não adianta dizer que uma empresa de indústria compra uma tese 100% ela sendo uma tese do fundador. Pode até existir, aí você me corrige se eu estiver errado. Mas como essa devolutiva para o fundador, para colocar isso num trilho mais voltado para o negócio, e como essa relação, e me conta um pouquinho de atritos e casos positivos nesse caminho. Bom, acho que tem um papel do fundador escolher o fundo certo, né? Acho que isso é um jogo de venture capital. Venture capital Uhum. é muito sobre isso também. Acho que os grandes fundos são grandes porque é um jogo de valores aberrantes, né? Então, Uhum. poucos dão muito resultado, enquanto a maioria não vai dar. Então, isso acaba atraindo os fundadores para os melhores fundos, porque os melhores fundos também ajudam nesse sentido. Então, ajudam o próprio fundador a trabalhar mais esse elemento de business e a tentar que ele consiga percorrer melhor essa curva de venture capital. Nós ali, e aí eu tive vários casos, cara, e faz parte do processo, é um processo de give back. Então, eu vou chegar pro fundador e falar, cara, eu sei que você não sabe fazer um DCF, eu sei que você não sabe fazer muitas vezes um income statement, né? Já era difícil para um DRE assim, cara, coloca isso no DRE de 10 anos, pelo menos. Uhum. Então eu sentava assim já cheguei 2, 3 vezes, eu mesmo sentava com o fundador e falei, cara, vem cá, vamos fazer eu vou te ajudar a fazer esse DCF. Eu gosto do seu negócio, acho que tem um pitch bom, faz sentido, mas, cara, preciso tirar esse amadorismo. Você tem que... E aí, cara, e é muito disso mesmo. Cara, ele tem 7 PhDs na equipe e não tem um cara que faça o modelo. E é natural, Sim. porque ele vai estar focado Uhum. no desenvolvimento. Então, não é sempre, não é que a gente Uhum. nossa, pô, você é um fundo super legal, saía fazendo, não era. Mas para algumas teses que eu precisava, até para mim mesmo, no sentido de, cara, eu preciso avançar com essa tese, eu preciso dar um mínimo Uhum. dele sentar na mesa com o meu conselho e falar, cara, ele vai saber lidar com isso. Perfeito. Então, já cheguei sim a fazer alguns modelos com fundadores, mas também por paixão. Confesso que não é natural, mas isso é um modo de como também um fundo pode ajudar Uhum. esse empreendedor. Uhum. E aí, como anjo, também é a mesma coisa. Então, quando a gente está no investidor anjo, entrando um pouco mais em Experiendos, no anjo é mais... às vezes, quando eu estava falando como fundo, né, eu já ia fazer um round qualificado, já são até empresas Series A, Series B, que já tinham uma certa estrutura. Quando a gente vai para o anjo, é mais difícil ainda, né? Então, é aquele cara que está realmente começando com a ideia e tá penando. E aí, é onde a gente, como investidor, consegue modular, poxa, com uma hora do meu tempo da semana, eu consigo valorar meu capital porque eu investi naquela startup. Uhum. Uma hora eu ajudei esse cara já fiz um contato. A gente tem um dos diretores lá, até falar o Glauco, né? Ele Aham. cara, o cara é sensacional. Ele faz muito isso. Ele fala, poxa, ele tem um tempo dele que ele vai conversar com outros fundos para apresentar as startups que ele tem investido, que o Insper Angels alocou capital, porque isso faz diferença. Faz. Isso essa uma hora que o anjo dedica à startup, ela muda o valor do capital, né? Ela muda o valor do investimento. Isso impulsiona, né? Eu acho que tem um outro ponto que eu queria explorar com você. Quando você falou do Corporate Venture Capital, você falou que o Corporate Venture Capital ele tem um elemento estratégico, né? E a gente discutiu muito em um dos episódios a natureza da pesquisa, a natureza do desenvolvimento tecnológico, né? Como desenvolver tecnologia relevante para as empresas. Você acha que essa conexão, que obviamente vai existir pesquisa por pesquisa, né? Assim, aquela agenda de pesquisa que está focada no avanço científico e não necessariamente, Sim. né, numa
numa aplicabilidade numa empresa, mas você acha que a própria natureza do Corporate Venture Capital, ela pode dar pistas de que tecnologias estão chamando mais a atenção das empresas que estão investindo em Deep Tech? Total, acho que quando a gente fala de Deep Tech e inovação em investimentos nesse sentido, eu via duas categorias, basicamente, eu acho que é onde elas se encaixam, né? Você tem as Deep Techs que inovam em produto e as Deep Techs que inovam em processo. Então, exemplo, né? Exemplo que a gente tinha lá na Gerdau era, por ser uma empresa de commodity, cíclica, de aço, muitos dos investimentos que a gente fazia eram muito focados no Deep Tech de processo. Então, por quê? A melhoria de uma vírgula do processo impacta realmente no EBITDA. Então, fazia sentido para a empresa investir. Quando eu acho que se você vai... E aí, claro, é a visão minha, né? Isso não reflete a visão da companhia. E quando eu olhava também para empresas como Suzano, que fazem investimentos também em CVC, às vezes voltado para produtos. Às vezes, para uma inovação de produto faz sentido, porque é onde ela vai aumentar a receita, a busca de sinergia é mais na soft synergy ali que ela tá buscando. Então, a gente vai muito de como que a corporação enxerga esse benefício, e eu acho que tem espaço para os dois. É claro que uma empresa industrial ela vai focar nessa eficiência industrial, e faz sentido uma Deep Tech olhar para isso, uma inteligência artificial, uma melhoria de materiais avançados, uma economia de energia, empresas que são, por exemplo, né, as siderúrgicas são bastante... Elas têm consciência que elas são emissoras, que elas são poluidoras. Então, poxa, uma Deep Tech que vai focar na redução dessa emissão, e a gente pode entrar um pouco nisso, né, sobre redução de fato e compensação, acho que tem diferenças estratégicas nesse sentido. Só que eu acho que tem espaço para os dois. Tem muito espaço para os dois. Acho que as corporações, elas estão demandantes disso. Muitas vezes ela não sabe por onde até começar, ou no que ela consegue investir. Então, não sei se respondi exatamente, Respondeu, mas... eu acho que a gente tem debatido muito isso, né? Porque uma das coisas que a gente espera fazer quando a gente traz esse tipo de conversa é jogar luz também no que funciona, no que não funciona, né? Sim. Porque isso vai, de alguma forma, fomentando protagonismos e novos atores no ecossistema. Eu tenho uma outra pergunta, não sei se você Fica quer à vontade, perguntar alguma por coisa em favor. relação a isso, mas falando do VC, né, assim, quando a gente olha, eu tinha comentado com vocês antes da gente começar que tem um estudo que acabou de sair da BCG, se não me engano, que diz que 20% dos investimentos de VC vão para Deep Tech, né? Eu não olhei o estudo, eu vi o número macro numa notícia que saiu agora, e me parece que esse número deve ter diferenças significativas, parece que o número é bem maior no mercado americano. E eu acho que é legal a gente olhar para lugares onde o VC já está mais atento a Deep Tech, como no mercado americano, né? Tem um colega de Cornell Tech, que é aquela joint venture de Cornell com Technion, que fica bem na Ilha Roosevelt, ali em Nova York, e o foco deles como escola é muito desenvolvimento tecnológico, empreendedorismo tecnológico, né? Pra você ter uma ideia, se um aluno de PhD, uma pessoa, um pesquisador, que ele tem uma ideia, uma patente, uma tecnologia que ele quer fazer do doutorado dele, transformar aquilo num negócio, eles bancam o cara 2 anos em Nova York e ainda dão dinheiro para ele montar esse negócio, e o PhD dele é o desenvolvimento disso como um business. E eles hoje conectam, o ecossistema de VC em Nova York já está atento a isso que está acontecendo ali, né? Só recapitulando um pouco, essa própria parceria de Cornell com Technion já é um incentivo do Bloomberg. Quando o Bloomberg era prefeito de Nova York, ele falou: eu quero criar um lugar aqui em Nova York onde a gente possa virar um polo de desenvolvimento tecnológico, como acontece em Kendall Square, em Boston, como acontece no Vale do Silício, né, para que a gente possa criar uma nova fonte de desenvolvimento econômico para a cidade de Nova York, que é dependente demais de bolsa de valores, mercado financeiro e um pouco de retail, que eram as grandes fortalezas ali de Nova York. Então, por que eu estou falando tudo isso?
Quando a gente olha para ecossistemas, né, e isso não é de agora, isso é uma coisa que tem 12 anos de história, né? Quando a gente olha para esse mercado de venture capital que está mais atento à deep tech, né, você concorda com esse exemplo dos Estados Unidos como um mercado que está mais atento à deep tech? E o que no Brasil a gente pode aprender do que está acontecendo lá? Isso é uma excelente pergunta, assim, acho que a oportunidade que a gente teve ali na Gerdau me deu uma visão bem mais clara sobre as regionalidades, as diferenças regionais. Então, acho que quando você fala de Brasil, quando você fala de Latam, você fala dos Estados Unidos, porque o fundo era global, mais focado nas Américas, né? Uhum. Acho que tem um fator seguinte, acho que o Venture Capital como um todo, ele é concentrado nos Estados Unidos, acho que a estatística é 60%, 70% do capital alocado no mundo está lá. Uhum. E aí, claro, por questões estruturais, acho que é da cultura do americano, investir em alternativos, tem bastante asset allocation nesse sentido, então acaba atraindo muito capital. E Brasil é coisa de 2%, 1% do capital global, é super pequeno nesse sentido. Então isso cabe em dois sentidos, né? Isso cabe especializações. Então você tem fundos especializados e investidores e asset allocators que entendem a especialização. Então, poxa, eu quero investir nessa estrutura, posso citar um exemplo aqui. Qual? Dá um exemplo. O exemplo que é de Nova York também, eu cheguei a visitar, é um fundo chamado Space Capital, é um fundo dedicado a tecnologias espaciais. Show. Que faz de GPS, foguetes, coisas nesse sentido. Então, existem especializações temáticas. Então, é um fundo que você vai ver na estrutura, o Venture Partner, que são os chamados partners de conselheiros ali que vão ajudar tecnicamente o processo. 2, 3 Venture Partners da NASA, coisas bem especializadas nesse sentido. Então, tem uma especialidade do tema e tem uma especialidade do que a gente chama na jornada de Venture Capital, né? Então, ele pode ser eu sou early stage, seed de matemática de space cap, né, de tecnologia espacial. Então, você tem esse tipo de definições. Então, o que isso facilita, né? Isso facilita tanto para entendimento temático e ajuda o desenvolvimento da tecnologia, quanto saber o capital correto na hora correta, na paciência correta, do cálculo da TIR correta, do momento correto dessa startup. Quando a gente veio para o Brasil, e aí era uma grande dificuldade, né? Porque eu tinha essa tese também abraçava o Brasil, mas era muito difícil achar tecnologias ou projetos, ou que sejam disponíveis, ou que façam sentido para o investimento. Acho que, citando em casos brasileiros, assim, e isso foi bem interessante, foram alguns findings interessantes. Acho que tem a Federal do Ceará, estava fazendo um projeto super interessante de hidrogênio verde, e era bem pioneiro, estava em termos de top tier global, assim, coisas que a gente achava lá fora, a gente achava aqui também. Eu acho que o Brasil tem essa capacidade, mas não tem o volume. Não tendo volume, isso também não atrai o investidor, não tendo aí vira um ciclo vicioso, né? Então não tem capital, não tem o volume, não tem processo, tudo mais. Mas a gente, quando o Brasil se dispõe a fazer, sabe fazer. Então a gente tem alguns exemplos, beleza? Como acho que o Porto Digital lá em Recife, a gente tem algumas estratégias, mas que ainda são incipientes, que ainda, em termos, como você fala, né, em termos globais, né? Acho que o Brasil, quando se propõe a fazer, a gente sabe fazer uma Embraer. Esse é um caso bem interessante, né? O Brasil é um dos poucos países que sabe fazer avião, que é uma coisa super complexa, de cadeias produtivas complexas. Então, a tecnologia e essas deep techs que a gente está falando envolvem isso também. Não é assim, não é trivial. Você tem que ter um ITA, você tem que estar associado a uma startup, você tem que estar associado a uma universidade, desculpa, né? Esse processo tem que estar junto. E era difícil, cara. Eu conto assim, eu lembro da minha base, a gente tinha mais de 5.000 startups, era 30 projetos brasileiros que envolviam isso, né? O que a gente achava muito, isso era deixar um pouco triste, né? Eu achava muito brasileiro fazendo isso lá fora. Eu já tinha alguns fundadores brasileiros abrindo startup lá fora, porque sabia que lá lá tinha espaço, tinha capital, tem especialização, tem gente que entenda, tem gente que vai saber conversar com ele com mais facilidade. Esse ciclo vicioso que você comentou de não tem dinheiro, não tem iniciativa, não tem iniciativa, não tem dinheiro, a gente vê basicamente em todos os mercados. E a gente vê que lá fora, como você bem disse, existem iniciativas e o que vai daqui do Brasil para fora acaba sendo falta de dinheiro. Eu acho que para toda iniciativa você precisa ter a possibilidade de ter dinheiro. Sim. Então, se você não tem dinheiro, você não tem iniciativa. Exato. Então, existe algum tipo de fomento para as iniciativas também? Porque você chegar do ponto de vista da corporação
e procurar o que tem disponível é uma coisa. Outra coisa é você levantar a mão e falar assim, eu invisto nas teses A, B, C, D, tragam para mim num prazo tal que eu vou investir. Ou até investir para que existam os projetos. Sim, acho que o que eu via muito lá, né? Tem todas as startups essas de deep tech que a gente investia, de grafeno, hidrogênio, era natural, quase, assim, na estatística, posso errar na estatística, mas assim, boa parte, mais de 70%, tinham fomentos governamentais, assim. Isso era um processo natural. Coisa que aqui no Brasil a gente ainda olha com escéptico, né? Fomento e tal. Além, além de ser pouco, né? Acho que tem pouco fomento para isso. E são empresas que necessitam. São empresas que... Gente, o que a gente olhava, assim, é impossível chegar naquele estágio que a gente precisava, Series A, Series B, sem ter fomento, alguém que aposte no longuíssimo prazo, que muito provavelmente não vai dar lucro. E o Brasil faz pouco isso. Mas talvez o exemplo, né, que eu acho que vai ser um dos nossos convidados aqui da FAPESP, eu acho que é um exemplo do que funciona bem, né? Por isso que a gente Sim. olha para São Paulo como um ecossistema que hoje se destaca nesse mundo de startups, porque existe iniciativas a fundo perdido para Sim. dar esse primeiro gás. Precisa. Assim, esse É isso aí, primeiro gás perfeito. é necessário ter, né? Eu acho que agora o ponto que você colocou, eu falo, eu ovo e a galinha, né? O Sim, que sim. vem primeiro, né? A iniciativa ou o dinheiro, né? Sempre vai ficar. Então, eu acho que tem. Mas no estado do... Desculpa. Existe existe fundos perdidos assim que podem ser utilizados. Eu acho que são poucos, assim. Eu também acho que tem espaço para crescer isso. Mas também há outros problemas, né? Assim, a disponibilidade de fundo não necessariamente resolve questões de matching, de foco, assim, porque eu acho que é natural do processo, né? O cientista é cientista. Ele pode ter apetite para empreender. Dependendo também do tipo de tecnologia, eu acho que isso muda, né? Sim. Outro dia eu vi de um colega da área de saúde, lá do HC, que o médico gosta de transformar tecnologia em negócio. Me surpreendeu, porque nas outras áreas, por exemplo, energia nuclear, eu ouvi um relato distinto, assim, que o cientista quer ser cientista, não quer ser empreendedor, né? É Então, quase um artista, né? para mim, é meio, né? Eu fico pensando se é o ovo ou a galinha, né? Que veio primeiro. Vamos inverter aqui a pergunta. Não. O que você sugere para quem está querendo empreender ou fazer uma tese de qualquer de ciência para começar? Perfeito. Que caminho seguir? Eu acho que são várias camadas essa pergunta. Acho que é uma excelente pergunta por conta disso. Quando eu olho, eu acho que existem muitos problemas a serem resolvidos nas indústrias brasileiras e na Latinoamérica. Vamos falar para o Brasil, assim, acho que é o nosso métier aqui. Então existe muito problema já latente. Acho que, poxa, tem um pouco do viés empreendedor de entender e ir atrás também do problema. Poxa, eu tenho uma capacidade técnica, eu vou atrás de qual problema eu posso resolver com essa capacidade técnica. A gente tem esse viés que é um pouco mais difícil, eu não gosto muito, porque às vezes a gente se apaixona pela ideia e às vezes a ideia não resolve o problema de fato. Sim. Mas é muito importante que o empreendedor tenha total conhecimento do problema que ele está querendo resolver. E aí o problema é distinto, né? Quando a gente fala de deep tech, eu vou investir em grafeno. Que problema eu quero resolver com grafeno? Ou eu tenho esse modelo específico que eu estou desenvolvendo, o que eu quero resolver com esse problema? Então tem esse viés, mas eu acho que as empresas hoje estão muito mais abertas a identificar e abrir e falar, cara, tenho esse problema, tenho esses 7, 18, 15 problemas que eu estou disposto a resolver e estou disposto a investir se caso você quiser resolver esse problema. Muitas vezes eu vou querer algo mais maduro, eu quero que e é um pouco e eu acho que as corporações eles erram um pouco nisso, né? Eu já quero alguém que já esteja resolvendo. E às vezes não quero me casar com um cara que está tentando começar ali, ou é mais difícil, esse processo é mais longo prazo ainda do cara que está começando. Então acho que, poxa, vou começar uma empresa de deep tech hoje. Que problema eu quero resolver? Então, que problema eu posso também me endereçar? Então, as empresas estão abertas para isso, conversar com os executivos que estão dentro dessas empresas. Acho que
ajuda. Uhum. Porque uma startup que já começa com um grande cliente, ou possibilidade de grande cliente, até para atrair capital é mais fácil. Sim. Então, pô, cara, tô resolvendo um problema dessas 4 indústrias siderúrgicas do Brasil. Pô, calma aí. É um endosso quase, né, Exato. do mercado. Falar, cara, eu olho para isso com potencial. Você trouxe um ponto que eu acho muito interessante, assim, a cultura das empresas hoje também, né, das corporações, é um negócio mais pronto, É. né? A gente falou muito aqui que inovação aberta para as empresas já significa algo, mas significa muito mais trazer uma startup, fazer uma POC, trazer startup como fornecedor, né? Mas ali esse cara já está com o modelo de negócio definido, com o produto pronto, Sim. né? Se você pensar na régua de prontidão tecnológica da NASA, ele está num TRL de 5, 6, né? E Deep Tech a gente está falando de um TRL 3, 4, né? Exato. Está 6 anos atrás, você voltou no tempo 6 anos, e esse P&D aberto, né, ele ainda é pouco praticado, né, nas É. nossas empresas. Não é tão trivial, assim. Não, A gente não acha... porque é difícil mesmo para a empresa, né? Acho que... e eu acho que... Aí vamos entrar um pouco no Corporate Venture Capital, né? Existe um problema intrínseco do Corporate Venture Capital que mais que eu esteja com uma visão de longuíssimo prazo, a corporação às vezes é cobrada pelo pelo quarter ali, o próximo quarto Total. tem que fechar. E num país onde aí entra, né, questões financeiras com benchmark como a Selic 14%, fala, poxa, que projeto consegue bater, dar mais rentabilidade do que 14% Ao ano. É o que você falou, é só o que já está pronto, né? É só com menos risco possível. Exato, né? Se eu ficar parado aqui, eu rendo 14. Exato. Sim. Por que eu vou me aventurar a investir em algo super complexo daqui a 20 anos, quem sabe dar certo? Então é muito tênue isso e eu acho que os CVCs sofrem muito com isso. Então eu acho que o Brasil segue um ciclo de... A gente estava nessa primeira onda principal a partir de 2020 e a gente viu vários CVCs não performando e às vezes fechando e as companhias cortando. Muito por conta disso. Porque muda-se a percepção, é legal, vou no valor econômico, lancei um novo fundo, mas daqui a 3 anos, 90% dos projetos deram errado, o CEO fala, poxa, Opa. vou despender mais caixa, mais 50 milhões aqui, sendo que 50 milhões parados no CDB aqui do banco rende Me mais. rende mais. Até a diferença que vai fazer a ideia, o projeto, no negócio como um todo. Né? Exato. Porque às vezes você investe 50 milhões num período 3 anos, 5 anos, para ter um resultado de 100, de 200. Que numa empresa de bilhão, Nada. é mais caro você parar o time para fazer Sim. do que ter o projeto. Exato. Essa é uma questão do imediatismo que você falou, que eu vejo muito no mercado, e é uma dor que 100% das empresas têm, tanto para inovação aberta quanto para Deep Tech ou CVC. Isso é uma característica muito do Brasil, eu vi assim, quando você vai para fora, existe uma cultura de investimentos corporativos muito mais distantes, que se remetem a 1990, 2000, já tem 7 ciclos de CVCs. No Brasil, a gente fala que a gente está no primeiro e no segundo. Então, é muito incipiente, é muito... e lá a visão é muito mais clara, né? Então, eu tive a oportunidade de visitar a Samsung Ventures. Então, um analista da Samsung Ventures faz 25 investimentos por ano. Né? Pô, eu não sei no Brasil quem faz esse nível de investimento. 2 por mês. Exato, isso é um analista, né? Então, eu não vejo no Brasil ou na América Latina quem chega próximo de alguma coisa nesse sentido. Mas porque lá eles entendem. Tem uma estrutura separada, eles entendem que 90% vai dar errado, e faz parte, etc. Então, aqui ainda não temos essa cultura. Então, acredito que sim, vamos chegar lá, mas novamente recai no imediatismo, no benchmark super elevado, nas questões brasileiras que são super complexas. Então, tem No desenho, né? no desenho. Assim, eu falo... gosto sempre de lembrar, né, quando você olha para esse tema da organização ambidestra, que, né, quando estudei isso no doutorado, que eu adoro o tema, eu gosto de trazer ele à tona toda hora, mostrando que coisas de longuíssimo prazo não dá para você colocar, pode ter uma sinergia estratégica, que deve, né, mas você deveria colocar isso num outro braço, né, um braço que exige uma outra competência, exige um outro horizonte de tempo, né? É a típica iniciativa de inovação que vale a pena você apartar na estrutura.
E isso é uma cultura, e aí é um pouco mais a minha visão também, né? Aqui a gente não vê essa cultura do afastamento, né? Uhum. Das unidades que são de fato independentes nesse processo. Vários tentaram fazer esse movimento de independência, mas eu acho que tem um pouco do capitalista brasileiro ou das corporações Uhum. brasileiras que, cara, não quero você tão distante assim, não, né? Sim. Então, é distante, mas não é. Eu tô muito próximo. Isso acaba ferindo um pouco, né? Então, assim, lá fora, assim, você vê, de fato, até fundos que chegam numa determinada circunstância viram fundos autônomos, assim, Uhum. né? Então, começou dentro de uma corporação e já tá tão grande, tão independente. Ok, ajuda a corporação, mas, cara, até consigo Outras oportunidades. outros Oportunidades. mercados. Então, aqui ainda não chegamos nesse Uhum. nível. Presenciei várias tentativas disso e não é trivial. A cultura empresarial brasileira não vai muito nesse sentido. E tudo bem, dá para performar, é mais difícil, mas ainda dá para percorrer esse caminho com um pouco mais difícil, mas dá. Olha, Eu, papo bom, hein? sim, eu queria fazer uma dúvida aqui. A gente falou muito das dores e como é difícil. Uhum. Só que se você olhar 5 anos atrás, 3 anos atrás, imagino que tenha sido muito mais difícil. Sim. Então, eu queria a tua visão do viés evolutivo e mais otimista de como as coisas estão evoluindo. Principalmente em CVC, você fala assim, mas... CVC, basicamente. Eu comecei... A primeiro investimento que eu fiz foi em 2019, em startups, né? E a gente nem chamava de CVC. Apesar que já existiam, acho que a época o Aira já estava bem A Wire é um caso bem interessante, né? antigo, né? Tem uma visão mais... já viveu alguns ciclos, já viveu exit, etc. Acho que tinha uns 3 players ali, acho que... Tinha a Microsoft, tinha um também, não Tinha, tinha? acho as americanas É. quase todas tinham, Intel Capital, Google Ventures, etc. Mas no Brasil a gente tinha poucos exemplos, assim, acho que a Wire é uma que me vem muito à cabeça, assim. Então, os primeiros investimentos a gente nem sabia dar o nome, né? Cara, fazendo investimentos, assim, e investimentos super predatórios. Acho que a estigma do CVC carrega até um pouco ainda hoje, né? Que eram investimentos quase M&As. E aí, isso foi, que eu entendo, começou a melhorar em 2021, 2022, que aí vieram os booms dos CVCs, né? Então, várias corporações lançaram. Eu acho que a indústria se especializou um pouco mais. Vieram escritórios especializados, né? Posso citar alguns aqui, mas escola de advocacia, advisors especializados, que conseguiam interpretar melhor e traduzir melhor venture capital para as corporações e respeitar um pouco mais esses limites. Então, é bem nítido, assim, eu presenciei em 2020, principalmente, casos de empresas que super nocivas, leoninas e querendo maltratar um empreendedor. E esse processo foi evoluindo. Então hoje o CVC é muito mais maduro, joga muito mais o jogo de Venture Capital, se relaciona melhor com o Venture Capital natural, os IVCs, e respeita mais o jogo. Então acho que é um processo evolutivo, claro, que tem acontecido. Mas existem problemas que evoluíram também, mas ainda persistem. Existe uma questão da vida corporativa do executivo do CVC, que aí vem essa questão de ser apartado, né? Então, trocam-se CEO, trocam-se CFOs, trocam-se o próprio executivo. Então, o gerente que está ali gerindo o fundo, daqui a 3 anos já vai estar fazendo outra coisa, porque faz parte da cultura corporativa, ele vai ter que evoluir na carreira nesse sentido. Então, isso melhorou, mas ainda falta bastante, uma progressão muito grande para a perenidade desse processo. Então, eu vejo muita evolução nesse sentido. A gente tem um ciclo agora que eu acho que tende a melhorar. Então, a gente fala que nos mercados de maior retração é onde o Venture Capital dá os maiores retornos, né? Então, onde tem projetos mais baratos, você consegue entrar de forma mais qualificada. A diligência, quando eu entrei, eu acho, não entrei não, mas em 2021, 2022 era impossível fazer diligência. E para Deep Tech não fazer diligência é sinônimo de, tipo, jogar o risco lá para cima. E eu acho que isso voltou para a mesa, isso voltou. Acho que as corporações e venture capital estão mais diligentes nesse sentido, mas que ainda tem tanto momento conjuntural quanto o momento do própria evolução do CVC que corroboram para o cara. Quando você olha o CVC 5 anos atrás, era
Era Dava- outra história, né? Dava até um pouco de vergonha, às vezes, o cara. Tipo assim, takeover da empresa. Exato. Eu vi muito, cara, eu ajudei vários processos, vários não, uns 3, 4 processos nesse sentido, de tentar desamarrar, mas às vezes é o ego do executivo. Pô, o CFO brigou com o diretor, que agora virou briga de egos de executivo, e a startup lá no meio. O cara querendo fazer valer um contrato, às vezes amarrava o contrato à performance, isso é uma coisa que a gente via muito naquela época. Então, ó, daqui a Já destrui a criatividade. acabou. Eu já vi contratos, assim, cara, vinculando EBITDA pra startup. Então, daqui a 5 anos você tem que dar dano esse EBITDA. Cara, e o cara assinava. Às vezes o próprio empreendedor, ele, pô, no desespero, pô, cara, preciso desse capital. Ou acreditando no negócio, sim, mas Exato. sem ter vivido. Exato. E às vezes o empreendedor tá apaixonado. Não, com certeza, cara. Pô, daqui a 5 anos eu vou dar, pô, tá O milionário. otimismo do empreendedor, né? Aquele otimismo para nascer E- EBITDA, deixa aqui que eu mato no peito e chuto no gol. E aí, no final, batia os 5 anos, a performance não acontecia, que é natural também, faz parte para não acontecer. E aí ele se via perdendo a empresa, perdendo os sonhos dos 5 anos dele, porque assinou esse contrato. Então, acho que evoluiu muito, mas tem questões para evoluir também. Boa. Perfeito. Estamos caminhando para o final. Você sabe que. Antes Não, disso. caminhando para o final, com certeza. Eu estava no caminho para o final. Eu achei que foi tão legal o papo que eu acho que pode ser tema de um novo bootcamp do Anjos, hein? Pode ser. Investimento Anjo e Deep Tech. Essas Acho ótimo. nuances que a gente está falando aqui para os Ótimo tema. anjos, né? Eu acho que é legal, assim, porque vai construindo o repertório. Fiquei com a ideia. Depois nós vamos Podemos, falar. acho que acho que tem um elemento que a gente tem bastante no investimento anjo, é o preço, né? Porque às vezes o anjo, ele tá alocando o capital próprio dele ali, né? Ele tá, cara, ele investe ele compõe a carteira ali de investimento em renda fixa, ações entre Bitcoin e startups, acho que tá ali, né, nessa classe de ativos, né? E a gente recebe muito questionamento sobre preço, né? Pô, faz sentido eu pagar X nesse montante, nessa startup? E a gente, como rede, tenta ajudar nesse sentido. Cara, faz, mas menos, faz. Vamos reunir com outras redes para, cara, vocês que estão pagando, cara, vamos reduzir um pouco mais aqui para todo mundo entrar e ser melhor para a startup. Então, tem elementos importantes nesse sentido. Legal. Uma dica para quem está começando a procurar, ou que tem um negócio começando, ou uma tese. Acho que tem várias, assim, uma coisa que eu sempre... e até como filosofia, assim, de negócio, eu evitava... E eu ouvi isso do Mark Anderson, né, do H16Z. Ele fala assim, cara, quem sou eu pra te dar dica, né? Quem sou eu pra ensinar o empreendedor o que tem que fazer? Ele tem que... E ele falava assim, se você pede uma dica, é que você talvez está no lugar errado. Você tem que, cara, seguir o que você tá achando e é isso. Então, acho que tem muito desse viés mesmo, acho que não entrando no que o empreendedor, no coração que ele tá, né, na ideia, no que ele quer fazer, mas é muito importante que ele saiba escolher quem vai ser esse parceiro de longo prazo dele. Acho que o anjo, o investidor, ele é capaz de destruir a sua ideia, destruir o seu sonho. Assim, ele eu já vi vários casos nesse sentido, não só corporações, venture capitals também, anjos também, então tem que escolher muito bem. Às vezes o dinheiro momentâneo ali, pô, esses 300 mil vai mudar a sobrevivência da empresa. Agora ela pode mudar, nesse curto prazo, mas 3 Lá anos na depois frente. ela vai te consumir. Então, acho que essa dica acho que é super importante, saber com quem você tá casando, porque é um casamento. Venture Capital é no mínimo 10 anos, 8 anos, 7 anos que a gente vai estar junto. Então você tem que saber muito bem quem vai estar do seu lado, porque um casamento ruim pode destruir muito valor e destruir sua empresa. Acho que essa seria uma dica. Maravilha. Obrigado, Arthur. Muito bom. Eu que agradeço. Obrigado, Arthur. Rodrigo. Papo bom, obrigado. Mais um, né? Mais um. Muito bom. Obrigado. Eu que agradeço. Uma sensação de construção, né? Acho Exato. que as coisas se conectam muito. Vão lá. Quem tiver a oportunidade, espero que muita gente tenha de assistir todos os episódios, vai aprender muito e de diferentes ângulos. Eu acho que isso que é o mais importante. Muito bom. Show de bola. Eu que agradeço. Muito obrigado. Legal. Maravilha. Então, Valeu. pessoal, estamos terminando mais um episódio da temporada de podcast sobre Deep Tech. A gente nem falou muito de VC, mas a gente falou sobre investimentos como um todo, né? CVC, VC e outras oportunidades. Uma parceria do Hub de Inovação e Empreendedorismo Paulo Cunha e da Monk. Obrigado. Eu não me apresentei no começo. Eu sou o Rodrigo Terra, sou sócio da Monk e foi um prazer falar com vocês.